Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin perdendo 83 mil dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que cai 4% em um domingo. Será que a gente não tá vendo alguma notícia? Será que tá tendo algum evento que tá assustando os mercados ou não? Será que esta é uma armadilha? Nós vamos discutir neste vídeo exatamente o que está acontecendo com o Bitcoin e o que a gente pode esperar para as próximas horas, dias, semanas. E vamos falar, é claro, dos pontos mais críticos para o maior ativo do nosso mercado cripto. Vamos também discutir sobre altcoins. Este movimento, obviamente, traz um impacto nas altcoins e muitas delas estão em pontos de mínima. Pontos extremamente agressivos de baixa. Muita gente já desacredita e tem um ódio completo para com as altcoins. Isto marca, historicamente, em tendências de alta, os fundos. E podem trazer, sim, aquelas oportunidades. Eu sei que muita gente está cansado de escutar a palavra oportunidade. Mas essas oportunidades estão servindo muito para quem tem o caixa. A gente fala bastante sobre caixa e a importância do caixa, da preservação do mesmo e até da criação. E é por isso que eu quero te mostrar exatamente o que eu fiz nestas últimas 12 horas que me levaram a praticamente dobrar o meu caixa. Eu vou te mostrar tudo neste vídeo, então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou pedir para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. A gente vai analisar algumas altcoins, mas eu deixo os comentários abertos para você colocar qualquer ativo que você quer que eu avalie. Vamos começar com o Bitcoin? O que está acontecendo? Estamos no domingo. Não existe nenhum catalisador, notícia, nada que indique que nós temos um cenário ruim. Nada mudou da sexta-feira, entenda. Absolutamente nada. Não tem nenhum dado novo, não tem absolutamente nenhum movimento de notícia que desabone o Bitcoin. Não existe. Inclusive, nós temos notícias de que a China pode criar a sua reserva estratégica de Bitcoin. Isso é absurdo. Isso é muito bullish. Isso é algo extremamente benéfico, não é verdade? Só que, e aí? Tá caindo então por quê? Mais de 4%? É isso mesmo? A gente tá caindo 4%. O que tá acontecendo? O pessoal enlouqueceu? O governo norte-americano tá falando que sim, vai ter uma reserva estratégica. Vai trabalhar de formas que não onerem o consumidor e nem o pagador de impostos americano a comprar o Bitcoin. Então, existe sim um cenário que pode levar o governo a comprar, que não traga custos adicionais. Bancos agora podem custodiar e podem prestar serviços aos seus clientes em relação às criptomoedas. A gente não está falando de banco brasileiro, a gente está falando de banco norte-americano. São os bancos mundiais, os que controlam o sistema financeiro. É tanto catalisador que se eu ficar aqui, você vai ficar até chateado. Por que então a gente está caindo? Esta é a pergunta. E eu enxergo o seguinte: a gente não tem nenhuma notícia, nada que está gerando este movimento. E a gente tem visto, finais de semana, o mercado ter grande volatilidade. O que acaba trazendo altas e até baixas. Só que esses movimentos, lembra, eles são movimentos que acabam trazendo euforia e alguns movimentos, obviamente, de baixa, medo, só que eles ainda assim acabam sendo totalmente absorvidos ao longo da semana. O que a gente tem visto de verdade? O domingo está sendo usado como um dia de manipulação dos mercados. O mercado tem subido e descido nos domingos. A gente teve isso no dia 3 de fevereiro, tivemos isso no dia 10 de fevereiro, tivemos isto mais recentemente com a
queda livre do mercado. Posteriormente, tivemos uma alta ultra agressiva em uma notícia que foi colocada em um domingo. A gente teve, nos últimos domingos, com movimentações muito estranhas. E, olha lá, mais um dia com um domingo em queda. O que acontece que pode levar a uma manipulação ou uma movimentação injustificada no domingo? Primeira coisa, nós temos pouca liquidez. Conforme os grandes players entram no mercado, os dias úteis acabam sendo extremamente importantes para o mercado cripto. O que eu quero dizer? Domingo, sábado e domingo, não tem BlackRock comprando nem vendendo. Sábado e domingo não tem Venture Capitals comprando e vendendo. Sábado e domingo a gente não tem compras de grandes empresas, os grandes players não estão negociando no mercado. E se a gente tem um volume menor de dinheiro circulando no mercado, isso aumenta a probabilidade do mercado manipular. Olha só o volume de negociação. A gente está vendo um volume maior hoje, tudo bem, mas olha só, olha o tamanho da vela de volume até o momento em comparação com os dias úteis. Você vê que no dia que é de final de semana, o volume de negociação é muito baixo. Quanto menos dinheiro, mais fácil para players manipularem inclusive o Bitcoin. Acredite se quiser. Bitcoin, que é um ativo trilionário, você consegue ter sim formas de movimentá-lo em um final de semana. Então a gente está vendo um movimento que é injustificado, mas que é importante do ponto de vista gráfico. Só que, o que a gente sempre gosta de lembrar? Quando a gente tem movimentos em finais de semana, nós temos a criação de gaps de curto prazo. Pera aí, gap de curto prazo? A gente fechou a sexta-feira com um preço de 86.440 no Bitcoin futuros CME. Esta movimentação que nós estamos vendo, se a gente fechar o dia, na verdade, se a gente abrir a negociação hoje do mercado futuro tradicional, e nós estivermos neste ponto, teremos um gap de nada menos do que 4 mil dólares. No último domingo, a gente criou um gap de 10 mil dólares. E ele foi na velocidade da luz fechar. A gente teve aquela alta estrondosa no domingo e aquela baixa estrondosa aonde? Na segunda. E hoje a gente está vendo essa queda de mais de 4% com a criação de um gap bem importante. Então, se a gente fechar o dia em qualquer valor que não seja 86.400, a gente vai ver um gap sendo criado e teremos uma pressão sim para que este gap seja fechado. Porque a grande maioria dos gaps de curto prazo são fechados no decorrer da semana. Se a gente tem um movimento de final de semana, baixa liquidez, criação eventual de gap e temos um padrão que foi rompido, mas que é um padrão que eu vou te mostrar aqui qual foi o padrão que foi rompido, só para você visualizar. Tá? A gente tem isso aqui, temos isso daqui. Lembra que era o padrão de equilíbrio que a gente falou ontem? Esse padrão de equilíbrio eu posso até puxar daqui para cá. Não muda absolutamente nada. Tá? Este padrão de equilíbrio ele foi rompido para baixo. Um padrão de equilíbrio, ele tem uma característica que muitas vezes engana muita gente. Que característica é essa? Temos uma busca de liquidez abaixo ou acima para que o mercado todo seja liquidado abaixo e depois o mercado busca acima e ele volta para o ponto zero. Isso aqui pode vir a acontecer nos próximos dias. O mercado liquida para baixo, liquida para cima e volta ao ponto zero. Eu estou te apresentando aqui os pontos que podem levar o mercado a uma manipulação, a indicar uma manipulação.
nada impede que o mercado caia mais, nada impede que o mercado tenha movimentações mais agressivas. Mas este é um movimento que muitas das vezes acaba sendo absorvido. E é por isso que a gente tem que ter uma cautela, não entrar no desespero ou na euforia se o mercado estiver subindo. Este é um movimento bem típico de finais de semana que acaba sendo totalmente absorvido ao longo da semana. Sem falar que o RSI de 4 horas está se aproximando da sobrevenda, o RSI de 1 hora bateu em 17 em sobrevenda, então a gente está com faixas também bem extremas em um dia sem liquidez. E um ponto é que a gente está sustentando esta média aqui em linhas gerais. A gente sustentou todas as vezes. Vamos acompanhar essa média. Hoje o dia fecha às 21 horas, horário de Brasília. Então a gente tem várias horas até o fechamento. E fechou abaixo. Tem que fechar outro dia, tem que perder essa média. Entendeu? Para que a gente tenha um cenário mais bearish, ou seja, de baixa, a gente tem que olhar para, sim, fechamentos abaixo dessa média, fechamentos abaixo dos últimos suportes, para que a gente comece a validar um cenário que seja mais agressivo. Ponto importante. Eu tento adivinhar o que o mercado vai fazer? Nunca. Nunca tento adivinhar o que o mercado vai fazer. Nunca vou. O mercado vai simplesmente reagir do ponto atual. Não é assim que a gente deve investir. Qual que é o meu ponto? Eu sempre tenho um plano, lembra? Se você assistiu qualquer vídeo anterior, você sabe que eu sempre tenho um plano para um cenário específico. E o meu plano está em quê? Eu estou aguardando para aproveitar caso o mercado perca esses fundos e vá buscar esta área. Ou, quiçá, perder essa área momentaneamente. Por quê? Porque esta é uma faixa de liquidez. E lembre-se, nós estamos trabalhando em uma cunha descendente. Este é um padrão que traz perda dos fundos sem continuidade. Então, o mercado tem este tipo de armadilha e cria este tipo de captura de liquidez. Ele faz essa descarga no preço para que todo mundo tenha uma visão e aí o mercado simplesmente volta a um movimento de alta. Eu já apresentei aqui, e principalmente nesta semana, porque que eu sigo otimista. Não se engane, este movimento atual não está tirando a minha visão bullish. Inclusive eu detalhei na última quarta e no vídeo de ontem, justamente porque a minha visão é otimista em relação ao Bitcoin e às altcoins para o médio e longo prazo. Assista, eu vou deixar esses vídeos aqui na descrição. É importante que, se você quiser entender a linha de raciocínio, qual é o meu movimento, o que eu estou fazendo em linhas gerais, para que você possa ter base, e aí você faz o que você achar mais interessante com essas bases, com esses estudos. Mas, se você quiser entender por que eu estou agindo de determinada forma, eu convido você a conferir, analisar, assistir esses dois vídeos. O vídeo de quarta-feira, desta quarta-feira, e o vídeo de ontem. Mas é claro, essa tranquilidade, eu odeio chamar isso porque tem algumas pessoas que se sentem até atingidos. Mas essa tranquilidade quanto aos investimentos, ela vem do quê? Eu canso de falar, eu sou chato sobre isso, vou continuar sendo chato porque isso é vital. E se você não tiver isso, você não sobrevive. É um fato. O caixa. Eu tenho um caixa. Como que este caixa é criado? Quando o mercado está subindo, eu realizo lucro. Foi o que eu fiz lá atrás. Quando lá atrás? Porque parece que o tempo está correndo muito rápido e na verdade está. Novembro, dezembro e até janeiro eu realizei diversas operações fechando o quê? Compras que eu fiz. Compras na carteira spot. Fiz compra de um ativo, esse ativo subiu, a gente viu aquela movimentação de alta de final de ano, eu fui realizando o lucro. Eu fiz 44 realizações de lucro. Isso me trouxe uma tranquilidade, sim, para enfrentar o momento mais duro do mercado, que é o momento de correção.
Quando a gente tem correções e acumulações, como a gente está vendo, o mercado é brutal. E só sobrevive quem consegue justamente ter este caixa. Tem a aula aqui de caixa infinito, que se fizer sentido para você, você pode conferir aqui na descrição. É uma aula em que eu falo justamente sobre isso. E eu sempre busco, a toda e qualquer oportunidade que eu tenho, acumular mais caixa. Como que eu faço isso? Colocando mais dinheiro no mercado? Não. Eu não coloco dinheiro adicional daquilo que já foi previsto no meu plano de bull market. Eu tenho um plano de bull market e por isso que eu gosto de enfatizar sobre a questão de organização. Eu criei um plano de bull market lá em 2023 e eu venho seguindo este plano à risca. Mas eu quero te mostrar o que eu fiz exatamente ontem à noite, juntamente com os integrantes do grupo Premium, que é um grupo fechado que eu possuo, em que eu passo tudo que eu faço, metodologias, estratégias, todo mundo tem acesso a diversas aulas, tem suporte 1 para 1 comigo e tudo mais. Eu apresentei para o time ontem algumas operações que acabaram por praticamente dobrar o meu caixa. Entenda, eu fiz várias compras nesses últimos 30 dias. E todas as compras que eu fiz nesses 30 dias, com o movimento que eu fiz no dia de ontem, é como se essas compras tivessem saído de graça. Por quê? Eu usei o caixa e o movimento que eu fiz ontem fez com que o meu caixa ele voltasse a valores de um mês e pouco atrás. É isso que eu quero te mostrar e te apresentar com o quê? Inteligência estratégica, o que foi feito, qual foi a movimentação e o que eu estou fazendo agora. Por que eu faço questão de te trazer esta visão? Porque eu quero enfatizar a questão analítica e não emocional do mercado. Quando a gente age pelas emoções, medo e ganância, a gente perde. Se a gente busca ser o mais analítico possível, a gente consegue sim se estruturar. Por isso que eu consigo te trazer uma visão aqui que não tem emoção e também não tem torcida. Você já percebeu que eu não fico torcendo? Eu entendo o mercado e tenho uma visão específica do mercado para o macro e é isso. Médio e macro. E o micro? Ainda é uma tendência de baixa. E nesta tendência de baixa, eu avalio os cenários que vão me levar a aumentar a minha exposição. Tanto no Bitcoin, se fizer sentido, quanto em altcoins que fizerem sentido. Eu vou te mostrar. Ontem, nós vimos uma movimentação em NGL. NGL foi hackeado. NGL é um produto que é, sim, de tecnologia, tem um time muito interessante, é um projeto super bacana. Eu tinha uma posição pequena em NGL e essa posição, ela praticamente foi a zero. Só que eu sempre divido a minha carteira em quê? Alfas, carteira de altcoins, tá? Alfas, midcaps e gemas. NGL, uma gema, mesmo com um projeto espetacular. Posicionamento de risco. Maravilha. Adiantou? Não adiantou. Por quê? Porque eu fiquei à mercê de um projeto. Estamos, obviamente, no risco. Quando a gente decide investir em ativos, em criptoativos, a gente está à mercê disso. É culpa de quem investiu? É culpa de quem comprou o ativo? Não. É um hackeamento. Este hackeamento trouxe uma desvalorização de nada menos do que praticamente 98% no projeto, no dia de ontem. Então a gente viu uma queda livre. Só que esse tipo de queda livre, ele costuma trazer também oportunidades. Oportunidades, se você entende que o mercado está olhando com solidez para o projeto ou não. E também a gente tem que olhar para a resposta da empresa versus o hackeamento. Porque tem projetos que são hackeados e, na verdade, não foi um hackeamento, foi um movimento. O quê? Foi um movimento por parte dos desenvolvedores. Pois bem, o que aconteceu no dia de ontem? Fica mais fácil eu mostrar no gráfico de 15 minutos.
Simplesmente, em uma vela, a gente viu uma queda de 60% e posteriormente uma queda gigantesca logo em seguida. Buscamos as informações acerca deste pseudo-hackeamento, porque até o momento a gente não tinha muita informação, e a gente viu que sim, existia algum movimento. O que eu fiz? E por que eu agi de uma determinada forma? Eu vi que o ativo estava tendo uma queda e como era em um final de semana, isso poderia ser um movimento natural de alguma baleia ou de algum player para derrubar, fazer aquele dump and pump, que é normal em finais de semana, principalmente em ativos pequenos. Pois bem, o mercado começou a despencar, eu peguei um percentual do meu caixa, olha só, começa a prestar atenção. Eu peguei um percentual do meu caixa e eu agi de acordo com o movimento do mercado, de forma contrária, uma vez que a gente tinha chegado em um ponto extremamente crítico no gráfico de 15 minutos. A gente chegou no gráfico de 15 minutos, nesta movimentação de baixa, na faixa de 9, queda ultra agressiva. Entrei com uma posição especulativa na carteira spot, e sair rapidamente desta operação com um lucro de 64%. Tiro rápido. Entrei, informei cada um dos integrantes, informei o porquê, motivos e tudo mais. Entrei e saí. Lucro no bolso. Lucro no bolso veio porque veio a confirmação de que os hackers tinham em posse uma carteira que foi criada por algum glitch, por algum erro, foi criada e tinha agora muito mais ativos do que o supply completo. Seguimos, vimos uma desvalorização logo em seguida, queda, e eu peguei parte do lucro da primeira operação, na verdade peguei 20% do lucro da primeira operação e coloquei justamente em uma compra especulativa que, ao longo das horas seguintes, com o time identificando o problema, identificando os hackers, congelando a carteira dos hackers, trazendo queima da carteira dos hackers e por aí vai, o investimento trouxe uma valorização muito grande. Primeiro movimento, peguei uma parcela do caixa, coloquei no risco, tive 64% de ganho. Posteriormente, peguei um valor muito menor e comprei um valor imensamente maior de ativos com um valor muito menor do que eu tinha investido e o mercado trouxe uma valorização. Recompus o meu prejuízo, meu drawdown diante desta movimentação e com esta operação fui capaz de gerar um caixa muito maior do que eu tinha. Como você pode ver aqui, na carteira Premium 20,48 eu fiz uma compra justamente neste ponto. Informei os integrantes. Compra realizada. E a 1h38 da manhã eu comuniquei que eu estava realizando totalmente esta posição com mais de 800% de lucro. Então eu tive uma operação rápida e uma operação que durou algumas horas, menos de 3 horas, e isso permitiu que eu criasse o caixa. Qual foi a estratégia por trás? Uma vez que a gente teve uma queda extremamente agressiva, o risco em relação ao potencial retorno acabava sendo muito elevado. Sim, o risco também era elevado. No entanto, o conhecimento prévio e a estratégia permitiu que eu pudesse agir com base sólida, histórico, e a gente já viu isso acontecer muitas vezes, estratégia, gestão e um plano.
Eu poderia ficar alarmado, poderia ficar hiper eufórico, poderia ter uma série de ações com base em que? Emocional. Mas não foi o caso. Por quê? Porque eu sempre bato na preparação, no planejamento, no conhecimento. Ah, isso é sorte! A sorte só é aproveitada quando ela encontra uma pessoa preparada. Pessoas preparadas. E é por isso que eu sou extremamente enfático em repetir, inclusive. É o conhecimento, de fato, que permite que a gente possa aproveitar essas oportunidades. Entenda, eu tenho uma exposição e um caixa que são equilibrados. Eu busco ter um equilíbrio que me deixe confortável. Mas, quando oportunidades como estas aparecem, quem tem as ferramentas para aproveitar, aproveita e se coloca em um patamar totalmente diferente. Totalmente diferente. Você dobrar o seu caixa em um cenário em que o Bitcoin está caindo, que as altcoins estão caindo, em que você está tendo preços em ativos que são muito sólidos, com um desconto ainda maior, o que você faria para ter mais caixa? Você acha que mais caixa, neste momento, faria a diferença? Entenda, agir de forma analítica, de forma estratégica, é extremamente importante. Só que se você não tiver o conhecimento, não adianta nada. Essa oportunidade para na tua frente, te dá um tchauzinho e simplesmente vai embora. E é óbvio, eu sempre faço questão de entregar tudo o que eu faço para os meus integrantes do Grupo Premium e Grupo do Desafio. E você pode verificar se o que eu faço ou o que eu fiz surtiu efeito. Ah, mostra aí o quanto você ganhou. Eu acho que é melhor para que você entenda exatamente qual que é a nossa entrega, qual que é o nosso trabalho e como a gente gosta de entregar conteúdo. É muito mais fácil você ver o resultado daqueles que estavam aproveitando dentro do Grupo Premium. 80 mil reais de lucro. Essa é uma das nossas integrantes que aproveitou justamente para comprar nestas áreas. O que mais? Nós temos $1.500, temos $6.000, temos $1.400, temos 50 mil reais de lucro. O que mais? 40 mil. E seguimos $4.500, 500%, $900, 650% de lucro. 1.200, 437% de lucro, $4.300 de lucro, $1.200, lucro aqui também, lucro aqui também 800%, $700 de lucro, 7,6 vezes de lucro e por aí vai. Eu recebi tantos players que estão dentro do nosso time lucrando que eu não tenho como ficar aqui mostrando. Mas o ponto é, eu agi de uma forma que me permitiu aumentar o meu caixa, sem correr riscos desnecessários. Só que quem vê este tipo de movimento pode acabar congelando. Por quê? Porque está muito exposto, não tem um planejamento, não tem uma preparação, está brincando com o mercado futuro. Tem muita gente que não está dando a atenção devida ao movimento do mercado, não está dando a atenção devida à estratégia e está trazendo uma urgência para o mercado. Este tipo de movimento aqui serve para te destruir se você não tiver uma preparação e se você não tiver o caixa, você não vai lucrar. Poxa, Luan, por que você não apresentou isso lá no grupo do Telegram? Por que você não abriu uma live para falar sobre esta oportunidade no YouTube? É simples. Esse tipo de oportunidade é rápida, é certeira e ela é para quem tem o conhecimento. Já imaginou?
se eu simplesmente, de forma irresponsável, apresento isso e falo que, olha, isso aqui é uma oportunidade, ou isso aqui, ou eu estou fazendo isso. Já pensou quem não tem a devida estrutura, não tem o devido entendimento do mercado, o que isso aqui poderia levá-lo? Entenda, isso aqui não é sorte. Isso aqui é risco versus retorno. É a mesma coisa que acontece com o mercado, com o Bitcoin, com as altcoins, é risco versus retorno. No momento do risco, você tem que ser analítico. Não é torcida, não é loucura, é o risco. Avalie o risco, entende, busca o histórico, busca o plano. Eu segui o plano, eu saí com 808% de lucro. Foi isso que me permitiu estar mais confortável. Mas você entende que eu não consigo apresentar isso para quem não tem o conhecimento, para quem não está seguindo a metodologia? É por isso que eu falo de conhecimento. Sim, eu tenho conhecimento e eu apresento aqui diariamente e eu apresento em níveis muito mais detalhados no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Ah, eu quero mais informações. O que tem lá? Você tem acesso a todas as minhas metodologias, metodologia de compra, metodologia de venda, metodologia de rebalanceamento de carteira. Você tem acesso à minha carteira de fato, você tem acesso às minhas operações, você tem acesso a planos, você tem acesso a um suporte 1-para-1 comigo, aulas que te dão base. É um lugar que você vai ter indicação de compra? Compre isso ou venda aquilo? Não, você tem acesso completo a tudo que eu faço. Mas o mais importante é você ter base sólida para que você possa avaliar e tomar as suas decisões. E você tem um caminho. Eu mostro o meu caminho. Estou trilhando este caminho. Por isso, todo dia, sábado à noite, eu estava online. Terminei este movimento quando? 1h38 da manhã, horário de Brasília. Porque é algo importante, que faz diferença quando você está acompanhando um caminho. E aí você, entendendo aquele caminho, você pode trilhar aquele caminho, copiar aquele caminho, ou ignorar aquele caminho. Esse caminho aqui foi feito por um idiota. Não vou levar a sério. Mas o importante é você conhecer o caminho, estar preparado. Preparação é vital neste mercado. Se você quer mais informações do Prêmio e Desafio, 2 grupos fechados que estão disponíveis no Telegram, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Custa pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício. E a gente ainda concede um desconto bem bacana, já que a gente tem uma parceria com a corretora Bybit. Para mais informações, link da descrição, entra lá no nosso grupo geral, vai ter essa mensagem no final do grupo. Vai ter lá um @oficial no FX. Clica no @ e um chat com o nosso time será aberto. A gente vai te passar todas as informações. Falei bastante. 33 minutos. Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça, todo dia eu estou aqui. Seja o mercado subindo, o mercado caindo, mercado em crash, mercado sendo hackeado. Eu estou aqui diariamente para te trazer visões de mercado com base sólida. Dá uma olhadinha no vídeo de quarta, dá uma olhadinha no vídeo de ontem e dá uma olhadinha na aula de caixa infinito, extremamente importante. Vamos analisar algumas altcoins que você pediu? Eu sei, eu entendo. Este movimento do mercado está doendo. Antes eu quero te mostrar, mais uma vez, só relembrar rapidamente o que eu vou fazer. Mas é importante. Eu não estou aqui para te dar indicação de compra ou venda. Eu estou aqui para te mostrar o que eu faço, o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz a sua análise, pega as bases, busca informação de outros analistas, algum analista que está com uma visão hiper bearish. Senta lá, verifica, faz o seu dever de casa. Por quê? Porque no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Então é importante que você faça tudo com uma base muito sólida. Base.
tá? E outra, não tenta adivinhar o mercado não, tem um monte de gente tentando adivinhar o mercado, não, porque o mercado vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente consegue avaliar o gráfico, sim, a gente consegue analisar, a gente consegue traçar as probabilidades, mas a gente tem que ser reativo. Eu faço muito isso, eu aguardo o mercado, eu não vou brigar com o mercado, eu não vou tentar ser maior do que o mercado é soberano, a gente só é passageiro. Então o que a gente faz? Analisa o macro e vai diminuindo o tempo gráfico. Desta forma a gente consegue avaliar quais são os cenários plausíveis, os piores cenários, e aí é que é o X da questão. Eu ainda não fiz compras usando o caixa que eu criei, não. Pô, eu posso fazer compras bacanas, os integrantes podem fazer compras bacanas. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou esperando o mercado formar um fundo, aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser amanhã aqui, e aí sim eu vou aproveitar, entendeu? Eu estou seguindo uma estratégia muito específica. Eu não estou indo para o mercado, estou aguardando o mercado. Luan, e altas? No curto prazo, a gente tem que romper estas faixas e aí sim a gente pode acelerar. Lembrando que isso aqui é uma cunha descendente padrão que normalmente rompe para cima. Maravilha? Agora, sem mais delongas, vamos aos ativos. Altcoins estão caindo, sim. Vamos olhar só antes. Ethereum. Ethereum fechou ontem bem e está pressionando o movimento hoje. Olha só, a gente ainda tem um ombro, cabeça a ombro em potencial aqui. Vamos dar uma olhada em como esse semanal vai fechar. Lembra que a gente falou? Este é um suporte muito forte para o Ethereum. Flush de 2000 pode abrir oportunidades. Vamos ficar de olho. Eu vou trazer atualizações lá no grupo geral, mas essa aqui é uma faixa bem crítica. Olha, é difícil de perder, mas a gente vai avaliar com calma as perdas, se elas acontecerem. Vamos ver o fechamento, sem pressa, a gente ainda tem muitas horas, mas esta é uma área aqui que, para quem está buscando, preste muita atenção, compras em Ethereum, este acaba sendo um ponto que pode ser interessante, se você estiver com uma visão bullish para Ethereum. Não, estou com uma visão bullish, eu acho que Ethereum está desvalorizado, isso aqui é um movimento de armadilha. Você pode fazer o DCA, escalonar compras aos poucos, conforme o mercado vai ficando extremo. Isso aqui é uma dica que sim, pode ser interessante, se você avaliar como algo prudente. Outro ponto, estou olhando o projeto. Estuda o projeto antes de comprá-lo. Não vai comprar sem estudar o que o projeto entrega. O que Ondo faz? Eu não sei. Vai buscar informação. Não se investe em ativo que você não faz a menor ideia do que está entregando. Eu não sei o que é, não sei o tamanho, não sei de nada, só acho legal porque eu vi lá no Twitter, só acho legal porque eu vi um youtuber falando. Não. Estuda o projeto. Isso é básico, tá? Isso é básico. Vamos lá. O que Ondo está fazendo? Importante, Ondo está em um ponto crítico, tá? No seu suporte aqui, na área de 78,6, é uma faixa de retração importante, a gente tem até um suporte resistência, ó, eu posso colocar aqui, a gente tem um suporte resistência bem crítico. Se ele começar a perder esta área, pode ser que a gente busque uma área inferior, tá aqui, ó, 0,57, 0,58. Eu estou atento a este movimento em Ondo e se a gente não tiver uma reação, uma rejeição, se na semana que vem a gente começar a fechar abaixo desta área aqui, ó, de 0,80, eu vou avaliar compras nesta área. Nossa, mas você vai comprar Ondo? Eu vou avaliar compras, entendeu? Tudo vai depender do movimento do Bitcoin. O Bitcoin vai sim influenciar no movimento das altcoins. Se o Bitcoin cair de forma mais agressiva, as altcoins vão cair. Só vai sobreviver quem tiver caixa, quem tiver uma estratégia de geração de caixa, quem se movimentar. Não adianta. Este é o cenário. E a gente vem falando sobre isso há muito tempo, tá? Então, eu estou de olho em Ondo, está numa faixa bem extrema, o gráfico diário está em faixa de sobrevenda,
Mas vamos ver como é que vai ser o fechamento semanal. Isso aqui é bem importante. O mesmo vale para a Avax. Está caindo 26% no dia e a gente tem uma faixa de sustentação. Vamos ver como vai fechar. Fechar acima deste ponto aqui, ó, acima de 20 dólares e 50 seria muito bom. Se não, este vai ser um ponto interessante para a gente ficar de olho, porque foi o último fundo. Pode capturar liquidez aqui na casa de 17 dólares. Beliscou, perdeu, recuperou. Isso aqui pode ser interessante. No ponto atual, eu não compro, não compraria. Porque ele está entre uma resistência, tá? Ele está perdendo aqui como um suporte, tá? Então era um suporte, está sendo perdido, vira uma resistência. E a gente está muito próximo de um suporte abaixo. Então ele pode fazer sentido aqui. SUI, eu acho que SUI está bem interessante, tá? Bem interessante. Essa é uma faixa agressiva, é uma faixa de 618. Ainda assim, pode ser um ponto de cautela para aguardar compras. Como o mercado vai fechar? Fechou nessas áreas, começou a beliscar áreas mais baixas. Para quem tem um perfil mais agressivo, um DCA. Acredite se quiser, um perfil mais agressivo poderia fazer um DCA. Agora, sou conservador, você vai ter que aguardar um topo, um fundo ascendente, pode ser até no diário, porque é um fundo ascendente que vai te abrir aqui uma oportunidade com um nível de segurança, um nível de risco minimizado. Pendle, caindo bastante, beliscando a faixa de 2 dólares. Tô de olho, estou bem de olho, 33%, muita gente ultra pessimista com Pendle, mas eu vejo que esta é uma área interessante, pode fazer sentido. Abaixo de 2 dólares, nós temos aquele ponto que beliscamos em 5 de agosto, 1,80. Estou monitorando esta área e pode ser que abram-se oportunidades para o mesmo. Isso aguardando, obviamente, o fechamento do dia. Tá? Por que o dia? Porque hoje é o dia de fechamento também do semanal. Ah, teve rejeição, foi lá para 2,25, maravilha. O que pode me levar a compras, eu que tenho um perfil mais conservador? Poderia aguardar este movimento, topo, fundo ascendente e aí sim aproveitar para ir às compras. Então você tem que definir qual que é o seu perfil. A Aurora. Não tenho visto grandes movimentações em Aurora, inclusive voltou para uma faixa bem crítica. Você vê que ele invalidou todos os cenários aqui e a gente está vendo a Aurora sustentar neste momento, na verdade testar neste exato momento a área de suporte que foi resistência, suporte, suporte, aqui ó, no dia 3 foi lá, voltou, está formando um fundo ascendente. Se sustentar este fundo ascendente e rejeitar, pode abrir um cenário de valorização. Tem um perfil ultra agressivo, a Aurora é o melhor projeto do planeta. Se este for a sua concepção, você pode avaliar um DCA aqui, conforme a Aurora sustenta essa área. Ou, perfil mais conservador, é o rompimento e um fundo ascendente. O fundo ascendente vai ser extremamente importante para todo mundo. XLM, idem, eu aguardaria, porque estamos perdendo os suportes que estavam servindo de sustentação nas últimas semanas. XLM, me pediram muitas vezes XLM, então estou analisando de novo. Eu aguardaria, tá? Eu não entraria aqui, nossa, vou entrar de cara e tudo mais. Eu aguardaria esse fechamento. Vamos dar uma olhada que tem aqui o que pode ser uma cunha descendente, tá? É uma cunha descendente. Tá aqui, uma cunha descendente. Cunhas descendentes são padrões que normalmente rompem para cima. No semanal a gente tem essa indicação. Gostaria de perder este fundo e rejeitar. Isso também seria interessante, poderia abrir oportunidades. Mas no momento atual, como a gente está muito próximo do fechamento semanal, eu vejo que um fechamento com rejeição possa trazer aí uma... Opa, peraí, a gente está vendo uma rejeição, a gente está vendo uma sustentação e pode abrir essa oportunidade para quem está esperando para comprar XLM. TRB, não tem um gráfico muito bom não. Não tem um gráfico, isso aqui tem uma... Deixa eu ver. Olha, tem um ponto aqui.
A gente tem um suporte claro aqui. E não tem nenhuma... tem aqui também. Vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Então, estão muito próximos. Eu não gosto disso. No entanto, ele está flertando aqui com um fundo que foi formado no dia 3 de fevereiro. Aguardaria aceleração, fundo ascendente, para talvez avaliar compras. Ou não compraria nessa área, aguardaria este movimento aqui. Tá? Um movimento mais agressivo de baixa, atingiu a área de suporte posterior, bateu o RSI diário em sobrevenda, aí poderia fazer sentido. No momento atual não vejo validade. E aqui, tal tá bem ruim também, mesma coisa. Formou um fundaço aqui no dia 3, rejeitou, devolveu tudo, vamos ver. Cara, tá muito perto do suporte, vejo mais queda para tal, para abrir, quem sabe, uma oportunidade. Poderia haver uma queda mais agressiva, e aí uma recuperação, poderia fazer sentido. Eu aguardaria isso daqui, tá? Isso aqui. Então é um fundo topo, um fundo ascendente, aí poderia abrir uma oportunidade clara. A gente está diante de cenários que são importantes, são oportunos. Quem tem o perfil mais agressivo, acredite se quiser, está fazendo DCA com gatilhos, ou os conservadores podem aguardar uma definição. Vamos acompanhar esse movimento do Bitcoin sem qualquer pressa, sem qualquer Armagedon, FOMO, Fear, vai à lua, vai abaixo. Eu gosto muito de analisar ponto a ponto. O macro não está trazendo nenhum indicativo. A gente tem mais de 30 indicativos de topo, nenhum está mostrando topo. A gente não teve a euforia real. Tá? Eu não enxergo esse cenário de fim de bull market nem nada do gênero. Essa é a minha visão. Avalie você com base em tudo que tem de informação e dados no mercado, para que você possa tomar uma decisão com os pés no chão. Se proteja sempre sem loucuras no mercado, porque ele é soberano. E é claro, eu vou trazer as atualizações lá no grupo geral, participe. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos, com muitos lucros no bolso, e a gente volta a qualquer momento.